Agora foi. Boa noite, pessoal. Estamos dando início ao nosso terceiro encontro do curso. Tivemos um intervalo um pouco longo, né? Porque, semana passada, seguindo a lógica de 15 dias, semana passada houve um congresso na PUC, né? E Beth e eu estávamos nesse evento e, por isso, pulamos uma semana. E uma pena no sentido que gostaríamos de estar antes com vocês. Tá muito bom esse curso, está sendo muito bacana. Eu tenho recebido o retorno de vocês nos comentários e que bom que está sendo significativo para as práticas de vocês, para a formação continuada, para o gosto literário, para ampliação de repertório. Espero que esteja sendo significativa para todas e todos. Só dando aqueles informes iniciais, nós tivemos uma atividade já no curso, né, que foi na primeira semana, e posteriormente teremos a segunda, porque teve alguns professores que me perguntaram se era só, por enquanto, se era só essa atividade mesmo, e sim, e estou à disposição ao longo desse encontro para tirar alguma dúvida sobre o Classroom, sobre as atividades. E boa noite, Beth, mais uma vez. Agora está sendo gravado, né, para quem vai assistir depois. Como nas aulas anteriores, depois eu vou subir para o canal do YouTube da EL esse encontro, né, para caso alguém perca alguma parte ou queira retomar o que foi falado, compartilhar com o grupo coletivo da escola, porque muito do que está sendo falado aqui faz sentido para outros companheiros de serviço, profissionais da escola, que tenham esse interesse, que queiram ampliar a discussão literária pela perspectiva da ancestralidade, como é a proposta dessa formação. Então, boa noite, Beth, passa a bola para você, muito obrigado. Boa noite, Samir, muito obrigada, boa noite, professoras, professores. Só um adendo, não tinha um encontro previsto para a semana passada, viu, Samir? Nós estamos tendo todos os encontros nos dias previstos. Não, Beth, eu disse que não seguiu a regra dos 15 dias, foi 3 semanas de pulo entre um encontro e outro. Não que foi adiado o encontro, não, só que foi um intervalo maior. É que você falou, eu falei, nossa, será que a gente nem avisou ninguém, só fiquei preocupada. Não, imagina. Aí eu fui olhar aqui no nosso cronograma e não tinha mesmo. Não, tá tudo certinho, né? Eu falei, só o intervalo foi maior, a distância aumentou, né? Até porque a professora Débora, não sei se ela está aqui hoje, a gente tem se encontrado por causa de outras agendas, né? E ela falou para mim, até quarta-feira. E eu fiquei com isso na cabeça, mas até quarta-feira? Não é quarta-feira que a gente vai ter o encontro, sabe? Aí, tudo bem, me apaziguei, não era. Agora você falou isso, falei, será que era mesmo? Eu que não vi. Ai. Mas é que eu mesmo, eu falei, não, tem o curso. Eu falei, mas nós temos o congresso ao mesmo tempo. Aí eu fui ver, não, de fato, você organizou direitinho o cronograma, né? Que a gente se habituou esses 15 dias, mas foi isso mesmo. Dessa vez, pulou, foi um intervalo um pouquinho maior, né? Aliás, esse congresso que nós estamos falando está disponível no YouTube, no canal do YouTube Literatura PUC São Paulo. Acho que, se eu não me engano, no YouTube é esse o nome, né, do canal, né, Beth? E tivemos muitos professores da rede que participaram com comunicações, com pesquisas ou relatos de prática, inclusive professores de educação infantil, né? Muito bacana. Eu participei, mediei algumas falas e assisti outras. A rede foi muito bem representada e é legal para quem tiver interesse depois e acompanhar as falas acadêmicas e de professores da rede nesse evento, né, que nós acompanhamos. Depois eu coloco, inclusive, no YouTube lá, eu encaminho para vocês. Isso. Muito bem. Olha, vamos respirar fundo. Hoje eu tenho uma da gente interagir um pouco mais. Eu sei que novembro... Vocês estão me ouvindo? Isso, Beth, deu uma congelada e deu uma picotada. Será que voltou? Vamos ver se agora... Voltou agora voltou. Tá, então.
Estava dizendo que hoje eu estou trazendo uma proposta da gente interagir um pouco mais. Hoje o nosso tema é curadoria. No encontro passado, a gente analisou algumas obras juntas, e hoje, seguindo o nosso cronograma, vamos falar um pouco sobre como selecionar uma obra para a mediação, e, em especial, uma obra de literatura negra para crianças, né? Como fazer isso? E o próximo encontro, que é o último, a gente vai, então, focar em mediação, né? E pretendo que, nesse último encontro, a gente consiga retomar as discussões anteriores em função da mediação de literatura negra para crianças. Bom, a minha primeira proposta para hoje é... Eu elaborei um questionário e eu vou colocar o link aqui e vou dar de 15 a 20 minutos para vocês responderem. E é um questionário sobre curadoria. Para a gente entender um pouco quais são as práticas que... Olha, já está aqui no chat. Quais são as práticas que nós estamos praticando, que esse grupo está praticando hoje? Vocês vão ver que no primeiro campo, que é nome e e-mail, não é obrigatório. Então, quem se sentir mais à vontade e não quiser se identificar, não tem problema, tá? Não é prova, não é atividade avaliativa, não é nada disso. É para a gente ter um mapa aqui, ter uma fotografia de como é que estamos pensando essa curadoria. Eu vou compartilhar a tela para a gente ler juntos o formulário, mas quem já puder, quiser, já ir fazendo, trazendo as suas respostas, né, colocando suas respostas. Então, tá lá, ó, curadoria Literatura Negra para Crianças, dentro do contexto de literatura de ancestralidade negra para crianças, a poética da educação antirracista, AEL, que é o nosso contexto aqui de encontro. Então, ó, nome e e-mail não é obrigatório, coloca quem quiser. Os outros campos são todos obrigatórios. Então, esse tipo de questão. Antes de adotar uma obra, você lê e analisa, dá uma olhada por cima, ou confia na indicação de terceiros? O que é mais importante, determinante para você selecionar uma obra de mediação? O tema, o autor, a autora, a editora, a ilustração? Se o livro está sendo comentado por uma pessoa na escola, ou nas redes sociais, etc. Para selecionar o livro, você observa a raça dos autores, autoras envolvidos? Sim, sempre. Não, nunca pensei nisso, quase nunca, na maioria das vezes. Para selecionar o livro, você observa o lugar, a região de origem dos autores envolvidos? Sim, sempre. Não, nunca pensei nisso, quase nunca, na maioria das vezes. Para selecionar o livro, você observa o gênero dos autores envolvidos? Sim, sempre, não, nunca, quase nunca, na maioria das vezes. Gênero aqui, eu estou me referindo a se é homem, se é mulher, se é trans. Para selecionar o livro, sempre livro de literatura, tá, pessoal? Você observa se há diversidade de raça, gênero, classe e região na obra, ou seja, enquanto personagem, enquanto configuração de espaço. O que é mais importante, determinante para você selecionar uma obra para mediação? O tema, o autor, a editora, a ilustração, se o livro está sendo comentado pela maioria
das pessoas, faltou complementar aqui, não sei se eu posso mexer, ainda posso mexer, Samir, no questionário assim? Pode sim, para você como editora pode mexer. Como só 2 responderam, e não vai mudar a pergunta, não tem interferência. Não tem, obrigada. Quem ou o que mais influencia suas escolhas de obra para mediação? Os colegas da escola, as redes sociais, revistas acadêmicas, artigos que você vem ali, né? Revistas, veículos especializados em literatura, tipo o Jornal Rascunho, Caderno de Cultura da Folha de São Paulo. Acervo disponível, quer dizer, você usa o que tiver disponível na escola. Indicação de representantes das editoras, indicações de crianças e jovens que me cercam, né, que te cercam. Aqui é porque eu estou perguntando você, então coloquei me cercam. Durante a leitura, mediação, você, na maioria das vezes, segura o livro e lê mostrando para as crianças, quase sempre faz o livro circular de mão em mão, prefere usar projetores de fotos e PDFs, distribui um livro diferente para cada criança e vai passando de um a um, prefere não mediar, distribui o livro e deixa a criança fruir sozinha, apenas observa. Tem uns errinhos aqui. Quantas vezes por semana você faz mediação de livro literário? Todos os dias? De 3 a 4 vezes? 2 vezes, 1 vez? Quinzenalmente? O que determina uma mediação não programada? Né? Uma mediação que você não tinha planejado. As crianças inquietas? Sobra de tempo, quer dizer, sobrou tempo, você tinha planejado as atividades, sobrou um tempinho, você vai lá e lê. Nunca faço mediação sem planejamento. Pedido das crianças, a sua vontade. Deu vontade de ler, eu vou lá e começo a fazer uma mediação. Você acha que o espaço onde a mediação acontece interfere na percepção da leitura de seus alunos? Sim, não. Em que lugar você realiza suas mediações de literatura? Na sala de aula regular, em um espaço específico dentro da sala de aula regular, tipo um cantinho de leitura que você tenha na sua sala, lugares diferentes dentro do prédio da escola, lugares diferentes fora do prédio da escola, por exemplo, num jardim, num quintal, num pátio, que seja ao ar livre, ou vou variando sempre. Você usa outros materiais em suas mediações? Sim ou não? Se você respondeu sim, indique quais materiais. Aí eu pus opções: bonecos, fantoches, fantasias, acessórios sonoros, material de papelaria, que seria o quê? Canetinha, lápis, papel, tinta. Outros, ou se você respondeu que não usa, então você diz, respondi que não. Após a mediação, você propõe alguma atividade vinculada à leitura feita? Sim, não, às vezes. Se você respondeu sim ou às vezes, indique quais. Desenho ou pintura, música, conversar livremente. Responde não, outras. Você tem alunas negras? Sim, a maioria. Sim, 50%. Sim, 25%. Sim, 10%. Sim, poucos. Não tem. Como você se autodeclara? Negra, preta, negra, parda, branca, indígena, não tenho raça, sou um ser humano. O que poderia te ajudar a aperfeiçoar a mediação de literatura? Considero minha mediação ideal. Formações em mediação, formações em literatura, outros. Explique o que seriam esses outros e comentários gerais. Estou vendo que 22 pessoas já responderam. E vou dar agora mais 10 minutinhos para que todos possam responder.
por favor, por a gente poder passar para o próximo tópico do dia de hoje. Teve professor que entrou depois, né? Um dos problemas do Meet, né, é que ele não fica acumulado o histórico de mensagens no chat. Quem entrou depois não vê as mensagens que já tinham sido postadas. Então, coloquei novamente aqui, né? Teve a Rosemary tinha comentado que não tinha entendido, né? Mas se alguém ficou com alguma dúvida, pode sinalizar. Mas já está disponível o link e é bem rápido, como a Beth foi lendo as questões, né? Então, daqui a pouquinho a gente retoma. Vamos aguardar uns minutinhos. Pro, boa noite. Eu também entrei, deve ter uns 3 minutos. E eu não, nas minhas mensagens não tem esse link. Não, vou pôr de novo aqui, pode deixar. Dina, não está conseguindo abrir o link ou não está conseguindo finalizar? Qual que é o problema que você está tendo com o link? Se puder ou escrever ou abrir o microfone. Então, eu entro lá, aí tá fazer login. Aí eu não consigo digitar, eu consigo isso, só digitar o meu e-mail. Eu não consigo terminar de preencher. A tela fica saindo, saindo e voltando. Você está pelo celular? Tô pelo celular. Não, porque em tese não era nem. Ele não precisaria nem de login para abrir, né? Estranho. Então, porque aparece lá, todos os campos que é para preencher. Só que daí quando eu clico para preencher, aí ele abre uma telinha, fazer login, verde. E aí eu clico em fazer login também não vai. Não sei se tá com problema. Eu vou tentar mais uma vez. Tá bom.
Ah, parece que agora tá indo. Ah, que bom, viu, Dina? Ótimo. Tá, obrigada. A Carla comentou aqui no chat, né? É. Bom, todos conseguem ver, mas como está gravado também, né? Que acontece, é da rotina da educação infantil, né? Que às vezes uma das mediações não programada é quando às vezes a criança pede para ler no momento do sono, né? Aquele momento do começo da tarde, né? Onde tem o sono das crianças no SEI, né? No Centro de Educação Infantil, em especial, né? Que já é uma particularidade da SEI, né? A maioria dos professores do curso são de EMEI, né? Mas temos professores de SEI também, e no SEI tem aquela rotina estendida, né? É um horário integral e tem o horário do sono, né? Pela idade deles e tudo mais. Ah, tá. A professora Tamires falou que a pergunta e-mail, pergunta não, né? A primeira questão do formulário, que é o e-mail, tá como obrigatório, né, Beth? Olha, Samir, não era para tá, viu? Mas dá para editar e tirar essa opção, qualquer coisa, Beth, porque acho que eu fui lá agora e tirei, porque eu não queria que fosse obrigatório, não, que a pessoa fica bem tranquila com relação a identificações, né? Não, e agora saiu, Beth. Não, acontece, às vezes a gente deixa ticado já no formulário e nem se atenta. As outras perguntas são obrigatórias, claro, porque fazem parte do formulário, mas essa era para não estar. Agora está sem o e-mail. Mas, gente, como a Beth disse, né? O importante são os dados, né? Para ter uma referências, né, das formas de mediação, a relação com o livro, não tem um olhar particularizado, né, esse formulário. E a Tamires falou que para ela não tem problema nenhum, né, ela só fez um comentário mesmo, né. Pode todo mundo ficar bem tranquilo, não tô querendo saber o que cada um faz individualmente, mas acho que como a gente está aqui com 100 professores, 100 professoras da rede, é uma oportunidade muito valiosa da gente entender um pouco como a dinâmica de escolha de um livro, né, de mediação de um livro acontece, e aprendemos todos juntos, né? Agora, a gente já está quase mais 2 minutinhos. Estamos com quantas respostas? 66. Ai, que ótimo. Um pouco. E aí a gente vai comentar juntos porque eu acho que também um objetivo, Samir, é que as pessoas, na hora de responder, reflitam sobre a prática, né? Eu acho que a gente vai fazendo e não vai, às vezes fica até num piloto automático, né? Com as nossas práticas, com o modo como a gente se posiciona, faz as curadorias, as leituras, então também aproveitem como um momento mesmo de autorreflexão, né? Daqui a pouco a gente compartilha aqui, acho que tem mais gente chegando, Samir. Opa, então eu vou pôr de novo o link. Quem chegou agora, agora estamos em 100, alguém chegou. E é porque quando a pessoa entra com o e-mail da prefeitura, que é o @edu, não aparece assim, tal pessoa entrou, já entra automaticamente. Então, nem sempre eu sei quem foi que entrou, senão eu até falaria, oi, pessoal, boa noite, tal, né? Olha, para quem chegou depois, né, colocamos novamente aqui no chat um link com um formulário só intitulado Curadoria Literatura Negra para Crianças, no qual tem algumas questões objetivas para a gente conhecer um pouquinho mais a forma de mediação, as relações com a mediação que você tem no cotidiano escolar, tá bom? A gente aguardou esses minutinhos iniciais da aula para aqueles que foram respondendo, a gente vai debater sobre essas questões, mas quem chegou depois, se também puder responder, vai ser muito bom.
A Carla falou, né, que eles adoram, né? E eu posso falar com propriedade. Meu filho está em idade de 6, viu, Carla? Então ele também tem essa rotina da hora do soninho. Tem dia que ele não quer dormir, ainda mais as crianças que já estão quase indo para EMEI, né, no final do ciclo, no SEI, né? Alguns já não querem dormir, e o livro é um momento de descanso, de certa forma, para alguns deles, dentro do ambiente da sala, né? O que você acha, Samir? Já temos uma representatividade boa? Espera mais 5 minutinhos. Será que tem gente ainda que não respondeu e vai responder ou não vai responder mesmo? Às vezes está com o celular, às vezes está dirigindo, né? Tem bem apontado, Beth. Inclusive, isso é comum, né, nesses cursos à noite. Às vezes até o professor abre a câmera, está dentro do carro, às vezes ou então ele abre o microfone para fazer uma fala, a gente ouve o barulho do trânsito. Nós sabemos que muitos o período, trabalham no período da tarde, às vezes estão retornando para casa, e que bom que as tecnologias permitem que a gente esteja junto, né, nesse trajeto. Olha lá, a Adriana foi... Nossa, responsável e parou, né? Ainda bem, né? Que achou um cantinho para parar para responder. Mas quem não conseguiu responder agora e quiser responder depois, acho que quantas respostas estamos, Beth? A última vez que eu vi era 72, 74. Então, acho que a maioria conseguiu responder, considerando que 2 dos que estão aqui presentes somos nós dois, né? Então, poucos não conseguiram responder. E se puderem responder ao longo do encontro, né, vai ser muito bom. E acho que a gente pode dar continuidade, então, né, Beth? Eu vou compartilhar a tela para a gente ver os gráficos, para vermos os gráficos juntos, e vamos aí fazendo comentários, buscando... Está compartilhando a tela? Tá abrindo. Você está vendo, né? Agora abriu, sim. Então, 75 mais cento do 76 já, e contando 77. Tá aumentando. Que maravilha. Bom, a primeira pergunta era: antes de adotar uma obra, você, olha, deu uma maioria esmagadora aqui, lê e analisa. E dá uma olhada por cima, 6 pessoas, confia na indicação de terceiro, 7 pessoas, assim, enfim, aqui que eu fiz uma correção, acabou ficando 2 vezes. Mas o importante é isso, né? Que a maioria lê e analisa, e de fato é o procedimento mais correto, né? Você, antes de trazer o livro para as crianças, mesmo que seja para a hora do soninho, mesmo que seja porque sobrou um tempo, não estava no seu planejamento, é muito importante que o mediador, o professor, conheça a obra e tenha intenção na mediação, né? Tenha uma intencionalidade. Até porque a literatura, a arte, ela quase sempre funciona como um ambiente de sugestões, né? E se você não está preparado de alguma forma, de verdade mesmo, a gente quase nunca está preparado para a variedade de questionamentos,
de crises, de comentários que uma criança pode ter diante de uma leitura, né? A imaginação deles costuma ir para lugares que a gente não consegue prever plenamente, mas a gente tem que fazer esse esforço, né, de conhecer a sua turma, de conhecer o livro, né? Então, por exemplo, se a gente leva um livro que tem um assunto sensível, que tem uma pauta com uma afetividade que pode atravessar alguma criança da sua turma, você tem que estar um pouco preparado para isso, né? Um pouco, assim, você tem que estar o máximo preparado para lidar com as questões que podem surgir disso, né? O que é mais importante, determinante para você selecionar uma obra para mediação? A maioria respondeu o tema, do que a obra trata. 16 pessoas, o autor que escreveu a obra, só 2 pessoas trouxe a editora como uma referência, 20 pessoas a ilustração, 11 pessoas se o livro está sendo comentado pelas pessoas nas escolas, nas redes sociais, etc. É muito bom o tema ser um determinante, né, para a escolha, mas, e aqui não é certo ou errado, tá, gente, não tem resposta certa ou errada, é oportunidade para a gente pensar sobre essa questão, né, sobre aspectos que... Oi? Não, eu acho que foi algum barulho, alguma câmera. O Beth, depois, eu não sei se a Viviane também quer fazer alguma pergunta, ela está com a mão levantada. Se depois quiser, ou se quiser fazer, viu, Viviane? Mas pode continuar, Beth. Eu acho que foi algum ruído de câmera só, esse barulho. Tá, mas, gente, eu não estou vendo vocês, eu estou com a tela aberta aqui do formulário, então eu posso até voltar aqui a tela, talvez ela queira comentar algo dessa tela, Viviane, é isso ou não? Não, oi. Eu acho que ela baixou a mão, acho que pode ter sido sem querer, viu? Tudo bem. Então, o que é mais importante aqui, eu gostaria de destacar que editora é um item importante, tá? É claro que aqui no questionário, vocês tinham que escolher né, o mais determinante. Eu entendo que não significa que quem colocou que o determinante é o tema, que a pessoa não saiba que a editora também é importante. Esses 4 aspectos são importantes. Mas só quero observar aqui que, de fato, os 4 aspectos são importantes, porque não adianta um tema relevante, um tema urgente, um tema que você queira trabalhar com a sua turma, esteja no livro, mas não seja desenvolvido acompanhado de uma ilustração adequada, de um autor que você já acompanha, já conhece. Então, é bem importante observar também quem é o autor, a editora, a ilustração, mas o tema, de fato, é o carro-chefe, né? Faz todo sentido. Para selecionar o livro, você observa a raça dos autores envolvidos? Já estamos com 81 respostas, hein? Obrigada, pessoal. Só 5 pessoas responderam sim sempre. A maioria respondeu que não, nunca pensei nisso, ou quase nunca. Somando, a gente tem aí 53 pessoas que responderam isso. Isso é algo para a gente pensar aqui, né? Refletir um pouco. Importante, eu acho, pensar, né, observar, porque dessa observação, que a gente vai ter representatividade, né, representatividade dos autores, e que impacta na representatividade dos leitores também, né, e salvo exceções, a gente vai falar um pouco disso mais à frente, tem relação também
com a qualidade, a perspicácia do letramento racial que o autor tem, né? A tendência, né? E sendo otimista, a tendência é que os autores em geral, de todas as raças, vão ficando vão aperfeiçoando o seu letramento racial. Mas nesse momento, e em especial para os livros que foram escritos antes desse momento, a gente percebe que o letramento racial dos autores e dos ilustradores brancos ficam comprometidos pela branquitude, né? Pelo sistema, pelo racismo. Então, acho interessante começar a colocar atenção sobre essa representatividade dos autores envolvidos, tanto no texto visual quanto no texto verbal e até mesmo os editores, né? Pensar, por exemplo, né, em literatura indígena, a gente pode ter o autor indígena e ter o autor não indígena escrevendo pelo assunto. Tem que observar isso, né? Qual desses livros... Aí você pode até dizer, não, eu acho que isso não afeta, né? Bem, você pode até achar que não afeta, mas, de toda forma, vale levar em consideração, entende? Eu estou perguntando aqui e estou chamando a atenção de vocês para o fato de observar. Não estou colocando como uma restrição, mas estou colocando como um fator importante para ser observado. Não sei se me faço entender. Para selecionar o livro, você observa o lugar, região de origem dos autores envolvidos. Só 2 pessoas responderam que sim sempre. A maioria respondeu não, nunca pensei nisso, ou quase nunca. Também aqui, acho interessante a gente começar também a praticar mais esse exercício de observar o lugar desse autor. Todo o sistema literário, o mercado editorial, ele vai funcionar no eixo Rio-São Paulo, né? Nós temos poucos autores do Nordeste, quase nenhum do Norte, poucos autores do Sul, poucos autores, e mesmo do Sudeste, né? Você vai ter aí poucos autores habitante de Minas Gerais. Centro-Oeste também, temos poucos autores. Então, isso determina uma dicção, uma diversidade na dicção, né, que esse livro vai ter, na representação do espaço, numa diversidade de aspectos de culinária, de músicas, de poesia que o livro pode trazer, né, de referências culturais, sociais, históricas que os livros trazem. Então, acho que é interessante também a gente parar e perceber, né, olhar para as nossas estantes, públicas ou privadas, e perceber, nossa, tem autores negros aqui, tem mulheres, tem nordestinos, né? Tem como que está essa diversidade de autoria dos meus livros, né? E dos livros da minha sala de leitura ou da minha escola. Para selecionar o livro, você observa o gênero dos autores envolvidos? Aqui se repete, né? Não, a maioria não. Interessante a gente começar a observar, né? Estamos oferecendo livros escritos, ilustrados por mulheres, por homens. Eu não fiz aqui uma pergunta sobre faixa etária, mas poderia ter feito também, né?
mas pela tendência, acho que ninguém observa isso, né? Se os livros são escritos por pessoas idosas, por pessoas jovens, quais são os impactos, né? A crítica literária, a teoria literária brasileira é muito influenciada pela teoria literária francesa, que, por sua vez, é estruturalista, e não vem ao caso a gente entrar em definições desses temas mais teóricos agora, mas o estruturalismo, pelo viés em especial, né, o grande nome disso é o Roland Barthes, vai falar muito da morte do autor, né? Quer dizer, não importa quem escreveu, importa o texto. A gente ficou nisso durante muito tempo, né? Até recentemente isso era um grande mote, até um clichê, né, da teoria literária, da crítica literária. O texto tem que falar sozinho, né? E não importa quem escreveu, onde foi escrito, quando foi escrito. Com os estudos culturais que surgem na Inglaterra no final dos anos 60, vai chegar aqui no Brasil nos anos 80, nos anos 90, e hoje é uma linha muito acionada pela crítica literária, é que muda isso, né? Que chama a atenção de que, olha, peraí, interessa sim quem é o autor, interessa onde essa pessoa vive, qual é a raça, qual é o gênero, né? Qual é o idioma que ela fala, né? Podia também ter posto aqui, Samira, uma pergunta sobre livros traduzidos, né? Seria interessante perceber um pouco essa mediação dos livros traduzidos. Mas, enfim, quem é o autor é algo importante da gente perceber. Então, se é uma mulher, se é um homem, isso tem impacto nessa literatura. Vamos começar a notar essas características do autor. Você observa se há diversidade de raça, gênero, classe e região na obra. Agora aqui o cenário já mudou, né? A maioria tem essa preocupação de fazer essa leitura do texto. Isso prova a força da teoria na prática. Mesmo que você que respondeu essa pergunta aqui não seja da área de letras, não seja da área de literatura, não tenha tido acesso a essa tendência fortíssima nas nossas universidades, que é a morte do autor, né, para usar o Roland Barthes. Depois, essa discussão é muito bonita, porque depois teve o Foucault, logo na sequência, né, o Foucault arrumou uma briga histórica lindíssima com o Barthes, dizendo que não, o autor interessa sim, né? Mas, enfim, essa outra questão aqui mostra bem como isso chega nas pessoas, independente de serem da área de letras ou não, né? Olha, quando chega na hora de olhar a obra em si, o texto em si, aí sim, aí há essa preocupação de observar a diversidade, o que é muito bom, assim mesmo. Não, nunca pensei nisso, 9 pessoas responderam e quase nunca 17 pessoas responderam. Precisamos começar a pensar nisso, sim, nessa diversidade que a obra vai trazer, nos temas, na construção dos personagens, na construção do espaço. O que é mais importante, determinante para você selecionar uma obra para mediação? Tema, autor, editora, ilustração, voltou isso. Quem ou o que mais influencia suas escolhas de obras para mediação? Então, vamos ver. Colegas de escola, 56 pessoas. Acervo disponível, 68 pessoas, que foi a resposta mais votada. Bem interessante, né? Uma atitude bem prática. Quais os livros que eu tenho? E dentro dessa, ou que a minha escola tem, né?
os livros disponíveis para mediação, o que é possível fazer, e aí dentro disso eu faço a seleção. O que pode também desdobrar nessa opção de colegas da escola, porque os colegas da escola também devem ficar pendentes do acervo. Essa resposta, ela é esperada, entendo a lógica que tem atrás dela, mas quero chamar a atenção de vocês para o fato de que esse comportamento, apesar de extremamente positivo e prático e funcional, ele pode nos levar para uma certa endogenia, ou seja, a gente pode ficar o tempo todo reafirmando o que já está acontecendo, impedindo aí inovações, impedindo a entrada de novos livros, de novos pontos de vista, né? Então, vamos buscar, na hora das nossas escolhas, influências de fora das nossas escolas, de fora dos nossos acervos disponíveis, porque essas outras fontes é que vão ficar encarregadas da nossa diversidade bibliográfica, da nossa renovação de acervo. Então, o que está rolando nas redes sociais, o que as revistas acadêmicas estão refletindo, indicando, né? As revistas especializadas, indicação de representante de editora, vejo pouquíssimas pessoas, né? Então, bem alerta, vocês estão bem alertas com a questão mercadológica que tá aqui envolvida, bem interessante. E indica 34 pessoas falando de indicação de jovens e crianças. Isso aqui é excelente, viu? Ouvir, observar crianças e jovens ao nosso redor. Não necessariamente nossos alunos, né? Mas crianças aí que convivemos nas nossas casas, né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos primos, sobrinhos, enfim, observar. Muito bom essa ação. Durante a mediação, você, na maioria das vezes, segura o livro e lê, mostrando para as crianças, né? 82 respostas com isso. Quase sempre faz o livro circular de mão em mão, prefere usar projetores de fotos e PDFs, poucas pessoas, distribui um livro diferente para cada criança e vai passando de um por um, poucas pessoas também, e quase ninguém, 2 pessoas, prefere não mediar, distribui o livro e deixa a criança fruir sozinho. Entendo que essa resposta ela seja assim, você tinha que escolher uma, e aí você foi o que você faz na maioria das vezes. O que não significa que você também não faça um pouco disso tudo, né? O que eu queria deixar aqui para gente é que todas essas opções são positivas. Tudo isso pode acontecer, sim, né? Isso vai depender muito da sua intenção com a mediação, da sua turma, né? Se você tem uma turma grande, se você tem uma turma pequena, se a sua turma é mais inquieta, é menos inquieta, da quantidade de livro que você tem. Tem vários atravessamentos aqui. Típica pergunta que não está em torno do que é certo e do que é errado, ok? Mas é bom para a gente pensar. Né? Fazer o livro circular de mão em mão é muito importante. Né? A criança até diz. Não, perdão, não, eu falei sim só, né? Desculpa, foi instintivo. Não, eu ia só complementar, Beth, que de fato, em outros cursos já teve inclusive essa discussão, né? Que às vezes tem professor que tem esse receio, né? O livro é novo, pode rasgar, vai se perder, então é melhor só ficar na minha mão e eu mediando. Claro que são alguns professores, não é a maioria da rede, mas como é importante para a criança também, né, nesse comportamento leitor, nessa formação leitora, ter acesso, tocar, manusear, circular o livro, como você disse, né? Isso foi muito bem apontado
E além de tudo, todas as opções, lógico que a gente está falando da mediação com o livro, né? Também a experiência com a contação de história também é muito importante. Todas as experiências leitoras, né, da cultura literária são fundamentais. Então, eu estava refletindo, eu estava pensando exatamente isso. Eu falei, todas essas alternativas são ótimas, né? Aí você, na hora, falou, né, que nenhuma está incorreta, né? Isso, não tem erro, né? E, claro, acredito que a maioria faz um pouco de tudo, né? De todas essas opções aqui. Mas só então para a gente reforçar o valor de ter o livro em mãos, né? Da criança ter essa oportunidade de tocar, de sentir o cheiro. E aqui eu sempre digo, né, que livro é para acabar mesmo. Livro é material perecível. O livro não é para a vida toda essa relação elitista com o livro, né, fetichista com o livro, de não pode riscar, não pode marcar, não pode dobrar, né? Muita gente tem isso, né? Não pode fazer aquelas orelhinhas, né? Isso tudo acaba muitas vezes atravessando na mediação, né? Especialmente os livros para crianças que são tão lindos, né? Às vezes caríssimos, com as dobraduras, com os pop-ups. É muito instintivo que o professor, e em especial as famílias, fiquem um pouco, olha, cuidado com o livro, não vai sujar, não vai rasgar, não vai... E a criança, ela é esse leitor instintivo mesmo, selvagem, né, que devora o livro no sentido bem literal. Isso é muito bom porque ela está se relacionando com o livro de uma forma orgânica, né? Quantas vezes por semana você faz mediação de livro literário? Olha aí, a maioria de 3 a 4 vezes e de 2 vezes, eu imaginei que fosse ser por aí, e 22% todos os dias. Interessante, foi até alto esse índice, mas está ótimo a frequência de mediação. O que determina uma mediação não programada? Deixa eu só voltar aqui nesse ponto. Está ótima a frequência e mostra que nós estamos dialogando com um grupo que valoriza a mediação do livro literário, né? Ou seja, não estamos conversando com neófitos. Todos aqui já são mediadores praticantes, quase diariamente, do livro literário. Então, essa tela, me parece que ela dá um peso extraordinário para as outras telas, né? Então, pensar como que o que está ainda precisando ser aperfeiçoado é algo que, de fato, conversar sobre, né? Porque estamos falando com pessoas experientes. O que determina uma mediação não programada? Pedido das crianças. Maravilhoso isso, gente. Maravilhoso. Ouvir o que a criança está querendo com a arte, com contato com a literatura e atender, muito bom. E, em segundo lugar, vem o nunca faço mediação sem planejamento. É bom aqui, para esse grupo, a gente pensar, para esse grupo e para nós todos, né? Pensar em sempre ter uma mediação planejada para esse momento do pedido das crianças, né? Como se a gente tivesse uma carta na manga. Né? Quando a criança vai, vamos ler alguma coisa, já que a gente está aqui com esse tempo, ou porque a criança está com vontade de ler, mas você já tem um planejamento ali guardado para esse momento. Podemos pensar nesse sentido também. Você acha que o espaço onde a mediação acontece interfere na recepção dos leitores? A maioria diz que sim. Sim, interfere, vocês estão certos. O espaço interfere. Beth, e aproveitando essa pergunta que o espaço interfere, dialoga até com a pergunta anterior
quando você comentou, né, sobre a questão do tempo, né, que até tinha essa questão, né, sobra de tempo ou a mediação sem planejamento. Se a escola tem essa cultura leitora, né, tem um ambiente acolhedor para a leitura, vira uma coisa natural, né? Claro que planejar é fundamental em todo sentido, mas não vira no sentido de ser, tenho 10 minutos, deixa eu matar o tempo aqui com uma leitura, né? A leitura virar uma coisa só para... Isso acontece em MFs também, essa relação, né? Deixa eu matar o tempo com uma leitura, né? Não, da mesma forma que nós, né, quando gostamos de ler, a gente fala, hoje eu quero ler, né? Vira uma coisa espontânea, né? Esse sentido do tempo, quando tem uma leitura adicional, né, dentro da rotina, né? Exato. É perfeito, Samir, perfeito. E é bacana de ver essa percepção, né, de que esse espaço, né, tem interferência. E aí, em que lugar você realiza a mediação da leitura? Na sala de aula regular. Lugares diferentes dentro do prédio, e vou variando sempre. 15 pessoas, 17% em um espaço específico dentro da sala de aula regular e 16% em lugares diferentes fora do prédio da escola. Aqui, de momento, assim, estou analisando os dados junto com vocês imediatamente após as respostas. Depois eu posso até pensar nisso com mais tempo, mas acho esse quadro um pouco incoerente com esse. Porque se o espaço é importante, esperaria que aqui viesse uma maioria de espaços específicos para leitura. Não, Samir? Oi, perdão, Beth, não entendi a pergunta. Eu estava lendo a mensagem no chat aqui da Cristina. Perdão. Não, é porque eu perguntei a interferência do espaço, a maioria esmagadora disse que sim, que interfere. Uhum. Só que quando eu busquei aqui a especificidade desse espaço, não é a maioria que responde um lugar específico. Uhum. Ou um lugar fora da escola. A maioria responde em lugares, vamos dizer, ordinários. Sim. Achei interessante, porque se tem o reconhecimento de que o espaço é importante, então vamos elaborar espaços destinados especificamente para leitura, não? Sim, E, bom, claro que talvez até é interessante ouvi-los também em relação a isso. Tem escolas que constroem ambientes, corredor da escola com livros, faz projetos de leitura no jardim da escola, né? Pensando em outros ambientes acolhedores que sejam literários também, né? Talvez nesse sentido teve essa alternância, Rosemary, variados, mas de forma planejada, né? O que não interfere no sentido da sala do professor com o grupo ser o espaço essencial para a leitura, né? Mas isso acho que pode ser uma particularidade, inclusive, né? Essa ideia de a escola ter projetos em diferentes ambientes da escola que sejam literários, né? Interessante a gente pensar isso do espaço de leitura. Inclusive, assim, já temos visto, né, nesses últimos tempos, a gente tem um grupo de WhatsApp com professores de EMEI, né, a gente tem chamado de AELzinha, né, as escolas que estão pensando em adaptações do projeto para educação infantil, né, alguns professores aqui desse curso participam desse grupo, né, e lá eles vêm trazendo relatos de prática, fotos, né, do que tem sido realizado, e aí a gente vê de vez em quando piquenique literário, né, a escola pensando em ações pontuais em outros ambientes, né, acho que isso até dialoga um pouco com essas respostas em diferentes ambientes, né. É uma tendência mundial pensar espaços específicos para leitura e espaços coloridos, acolhedores, criativos, né? Porque com a gente é assim, né? Nunca na vida que eu vou pegar um romance e vou ler sentada aqui no meu escritório. Não passa pela minha cabeça isso de jeito nenhum. Para eu ler um romance, eu tenho que ir deitar na minha cama e sentar na minha poltrona preferida. Todo mundo é assim, né? A gente gosta de ler literatura em lugares diferentes daquele que a gente faz atividades
ordinárias, cotidianas, conectadas com obrigações, né, com entregas programadas. Então, é importante a gente também ir deslocando esse... Claro que na educação infantil tudo é muito lúdico, né? Tudo é muito acolhedor, mas é bom a gente manter essa reflexão, porque podemos estar em outros ambientes com crianças já maiores, né? E ali sentadas nas carteiras enfileiradas, né? Você usa... Diz. Desculpa, a Rosimeire tinha... Acho que a partir dessa questão, a Rosimeire levantou a mão. Se quiser fazer algum comentário, Rosimeire, por favor. Falando do lugar da educação infantil, e a gente tem trabalhado muito essa questão do desemparedamento da escola, né? E as crianças, elas gostam muito dessa... que ela falou dessa divergência do lugar específico. Esse lugar específico, talvez, e no meu caso eu respondi, no sentido de ter uma intencionalidade com aquele espaço. Isso. Não é um espaço de qualquer forma. Na minha sala, por exemplo, nós temos o cantinho da leitura que as crianças podem explorar no momento que elas quiserem ali. Os livros estão ali dispostos e eles andam pela sala o tempo todo. No entanto, quando nós falamos a questão da mediação, de fazer uma leitura, explorar outros espaços fora da sala de referência, eu levo tapete que eu mesmo construí com retalhos, e a gente vai para embaixo de uma árvore, nós vamos para um espaço na quadra, ou mesmo no parque, antes de eles estarem ali interagindo com os brinquedos, sentarem ali em volta para fazermos uma leitura. E isso tem sido bem gratificante, eles gostam disso. Às vezes eles mesmos carregam os livros que eles vão explorar ali para aquele espaço, a gente coloca numa caixinha no cantinho depois, eles vão brincar com outras coisas. Então, ter esse lugar da leitura também como um lugar livre também, de livre escolha de sentar onde vai ler, onde eles vão ali manusear os livros ali, também acho que talvez seja nesse sentido que esse lugar ele é importante, desde que ele tenha uma intencionalidade pedagógica, desde que ele esteja realmente olhando ali para o sentido de melhor mediação com as crianças e com o espaço escolhido e bem organizado ali. É nesse sentido que talvez seja importante. Muito bem, Rose, excepcional a sua colocação. Intencionalidade, muito bem notado. Alguém ia falar mais alguma coisa? Eu escutei Não, só comentar que várias professoras colocaram aqui no chat também, corroborando essa questão, né? E colocando que na escola delas, né, tem se construído esses ambientes acolhedores, né, em diferentes espaços da escola, e isso é fundamental mesmo. Que bom. E que bom porque tem acervo para isso, né? A gente quer que os livros saiam das caixas e circulem, sejam emprestados, sejam utilizados em diferentes ambientes, né? Acho que é muito bom, muito promissor esses relatos que vocês têm colocado. Impacto muito positivo no hábito de leitura, né? Da criança criar esse hábito, essa relação positiva com o livro e com a leitura. Você usa outros materiais em suas mediações? Sim, 70%. E não 30%. Se você respondeu sim, indique quais materiais. Bom, aqui, gente, nesse sim ou não, também não é uma pergunta de certo ou errado, tá? Não é que o certo é usar materiais, ou o errado é não usar, ou vice-versa. É que só saber mesmo como é que está essa tendência dos materiais. Há uma linha na linha teórica que é bem purista, que acha que a leitura de livro, de literatura, só pode ter o livro presente, para reforçar essa relação da criança com o livro. E há outras, e aí com um pouco representando aqui esse resultado, né? A maioria dos
dos especialistas em formação de leitores no mundo, vai aí indicar esse uso de outros materiais, né? A gente também costuma pensar nessa diferença da contação de história e da mediação do livro. Muitas vezes a mediação de história requer outros materiais. E quando você está na mediação do livro, talvez possamos considerar que o livro seja o centro das atenções. Se você respondeu sim, indique quais materiais. Bonecos e fantoches, foi o que eu imaginei, é bem frequente. Fantasias, né, roupas, uma peruca, alguma coisa para um acessório, como o tapete agora, né, que apareceu. Acessórios sonoros, isso é muito presente na contação de história, né, papelaria, outros, e as pessoas que responderam não uso para seguir em frente. Após a mediação, você propõe alguma atividade? Sim, né? A maioria, só 6 pessoas responderam que não. Me surpreende essa resposta. Achei que a maioria ia responder que não, por estarmos nesse contexto da educação infantil. Bem interessante essa atividade. Vamos ver qual. A maioria, desenho ou pintura, uma conversa livre, música, outras. Interessantíssimo. Alguém quer comentar essa questão da atividade? Talvez. Antes disso, por favor, gente, comentem, senão eu fico me segurando para não comentar. A Nayane levantou a mão. Mas só comentando, quando você estava falando de outros materiais, outros objetos, né? A Tamires complementou tecidos, objetos não estruturados, né? E a Elisandra colocou que, além dos espaços comuns, fizeram um deck com almofadas e plantas, ficou aconchegante e convidativo, além da flexibilidade de materialidades e suportes que podem interagir com a leitura. Aí o Carlos agora colocou que tem usado muito o reconto e as crianças têm adorado, né, que tem essa ideia de atividade complementar. A Nayane levantou a mão, por favor, Nayane. Boa noite. Noite. Eu geralmente gosto de usar mais para complementar também. Por exemplo, uma das questões que eu sinalizei foi a questão da música. Recentemente eu trabalhei o livro Meu Crespo é de Rainha, e aí as crianças gostaram bastante, e aí para complementar eu trouxe a música da MC Sofia Menina Pretinha, que conversa bem, dialoga bem com a temática do livro. Então eu uso mais nesse sentido de complemento. Eu vou parar de interromper, que eu quero Mas é isso, Beth. Era só isso mesmo. Não, mas é bem importante isso que você está falando, Nayane. Eu quero só aproveitar para pontuar. Quando a gente vai trazer, quando você faz toda uma seleção de livro, uma mediação, né, com essa intencionalidade da diversidade, de trazer questão racial, de trazer representatividade, e aí você também vai trazer outros materiais, temos que ter muita atenção para que esses outros materiais estejam na mesma chave, né? Estejam também preocupados com representatividade, também preocupados com diversidade, com letramento racial, né? Não dá para a gente ter todo um cuidado com o livro, e aí quando faz a seleção da música, traz uma música que vai impactar negativamente aquilo que você construiu durante a leitura, né? Então, esses outros materiais devem ser também pensados com esse cuidado, né? Eu acho que a Amanda está com a mão levantada também, né, Amanda? Boa noite. Eu ia falar justamente sobre essa questão da intencionalidade, né? Porque, assim, a leitura, propriamente dita, ela tanto para momento de deleite,
ponto para você fazer alguma atividade com interferência depois. E eu tiro isso por uma ferramenta até do leitoraço que a gente desenvolve na escola, né? É para trabalhar algumas temáticas específicas e bem pontuais, porém é um momento que é para apreciação de leite do conhecimento da cultura de acervo. Muito bem, bem pontuado. Aqui você está, deixa eu só me achar, você está falando da questão da atividade, de ter uma atividade vinculada à leitura, né? E aí a gente sempre, quando está pensando nessas atividades vinculadas à leitura, entra a fruição, né? A preocupação também de garantir uma leitura que seja só pela leitura, né? Ou que a criança fique muito à vontade para propor o que vem depois da leitura, né? Muitas vezes a criança só larga o livro e sai correndo, né? E o adulto, ele costuma, não nós aqui, né? Não vocês, que são educadores e que têm um compromisso, uma responsabilidade enorme, mas o adulto, em geral, ele acha que aquela criança não gostou do livro, ou não entendeu, entre aspas, nada, né? E não é assim que acontece, né? Muitas vezes é a reação que a criança, que o corpo tem, né? É a reação que o corpo é como a infância reage com aquela interação, né? A gente associa muito a leitura a uma reflexão silenciosa, que é o leitor do romance, né? Mas o leitor de literatura infantil, o leitor da infância, ele pode se sentir, depois de uma leitura atenta, reflexiva, ele pode se sentir instigado a sair correndo, né? A cantar, a bater palma. É bem bonito de observar também essas reações pós-leitura sem proposta de atividade. Alguém levantou a mão, Samir? Não, Beth, só alguns comentários bem interessantes. A Juliana Marques, né, tinha colocado aqui que essa intenção específica é muito válida, e é construído, né, essa possibilidade de outras atividades, ou mesmo a criação de sequências didáticas, um planejamento a longo prazo, a partir de algumas obras literárias que vêm sendo trabalhadas. A Amanda até citou o Leituraço, que é uma proposta de mediação na qual a escola inteira se mobiliza, né, e é muito legal nesse sentido. Porém, a Juliana colocou um comentário que é muito pertinente, né, o que não significa atrelar que toda mediação, que toda leitura tem que ter uma atividade prevista, né? Aliás, é uma cultura, né? Um equívoco que a gente sempre tem que ir martelando, né? Que como se tem que ter um viés utilitarista, né, no uso da literatura, né, que não é o que nós estamos propondo, né, historicamente na rede e nesse curso, inclusive. Né, de ter essa cultura, essa visão de que só a leitura por si só não basta, né, tem que ter uma atividade, né, uma lógica de produção mesmo, né, que muitas escolas acabam tendo, né, e então nesse sentido, obviamente, né, pelos relatos que vocês têm feito, a gente percebe que está bem resolvida essa questão de que as atividades, quando vem, como um professor citou aqui também, né, de conversar com os estudantes após a leitura, que não é uma regra, mas muitas vezes é uma experiência muito bacana, né, de ter esse momento de pós-leitura, de reflexões, de escuta, deles colocar os sentimentos deles, do que eles acharam, né, é bem interessante que vocês encontram caminhos dentro do trabalho que realizam. A maioria colocou, né, a conversa livre com a criança. Você tem alunos negros, negras? 23% a maioria, 26% 50%, 32% 25%, sim poucos 10%, sim 10% 6%. Temos uma maioria aí de professores com esse olhar, identificando aí as crianças negras. Interessante esse dado.
Como você se autodeclara? Negra, preta, 11,5%, negra parda, 34,5%, branca, 49%, indígena, 2,3%, não tenho raça, sou um ser humano, 4 pessoas. Interessante também esse dado, né, dessa autodeclaração. Reflete bem o... Eu tenho ido em bancas que estão de mestrado, de doutorado, pensando essa questão racial entre os professores, e cada hora tem uma fonte, dependendo da fonte que a pessoa usa, vem um dado com diferenças dos números, mas a tendência se mantém, de ser uma maioria de pessoas brancas no magistério. Interessante. O que poderia te ajudar a aperfeiçoar a mediação de leitura? Formação em mediação e formação em literatura. Então, é isso, né? É sobre isso. É por isso que estamos aqui reunidos, para termos essas... E aí, outros acervos mais amplos. Acredito que conhecer diferentes obras ajudaria muito na atuação, ter formações, ampliar o olhar. As formações são de extrema importância para ampliar o repertório, apreciação de obras, estudos, cursos com literatura infantil, diferentes materiais, trabalho numa unidade. Então, do CEL, temos o horário de biblioteca do CEL, entre uma das perguntas referentes ao número de vezes a mediação, não é apenas feito por mim, mas estou presente e observo outras mediações. Interessante, de fato, né? Essa interação com a literatura não é mais, felizmente, o exclusivo do professor titular. Quanto à questão da raça, os lugares onde vieram os autores, de fato, nunca parei para pensar nisso, foco mais na temática, interesse das crianças. Comentários gerais. Gosto do momento da leitura, mas tem sido difícil com a turma atual, entendo. As turmas têm as suas identidades e as suas prioridades, isso acontece mesmo. Sou professora de período intermediário, não tenho tempo de relógio que garanta a qualidade desse momento, faço o possível para proporcionar um bom momento para as crianças. Nossa, eu me identifico muito com essa fala, tenho repetido isso aí nas minhas formações, nas minhas palestras, como é urgente termos no currículo, né, temos institucionalmente o tempo para a literatura, né, a aula de literatura, assim como a gente tem aula de artes, aula de educação física, tem aula de literatura. Gostaria de mais informações sobre esse tema. O grande entrave é conseguir ter a atenção da criança durante a leitura, principalmente as crianças atípicas. Acredito que a escola deveria ter um espaço específico para a realização desse momento, um espaço convidativo, é que a gente estava falando, né, de como é importante a criação, preservação desse espaço. O curso tem ampliado minha capacidade de observação e análise das obras selecionadas para leitura com crianças, permitindo uma escolha mais cuidadosa e alinhada às necessidades e interesses delas. Esse olhar mais atento facilita a identificação de conteúdos que promovam valores, emoções e aprendizados significativos, enriquecendo a experiência de leitura e proporcionando um ambiente desenvolvedor. Que maravilha! Obrigado, fico feliz em saber. Estou gostando bastante da formação, principalmente quando começamos a analisar obras literárias que serão usadas na educação. Isso é o que a gente mais ama, né? Ler. Vamos ler. No próximo encontro vamos ler muito. Muito interessante, como nunca havia pensado em algumas questões, que bom, a gente está trazendo coisas novas. Tenho aprendido muito, não estavam na minha ótica, ótimo, escuta sendo maravilhoso, extremamente importante para o aprendizado, que bom, fico feliz. As crianças da educação infantil têm muito interesse por leituras, a tendência é essa, né?
A gente costuma dizer que as crianças gostam de ler, os adolescentes já começam a questionar, e os jovens, daí para frente, ninguém quer saber mais de leitura, né? Tudo que a gente constrói na educação infantil parece que, né, se desfaz conforme eles vão crescendo. É algo que os professores sempre me colocam, os professores do Fundo 2 e do ensino médio também. Ingressei esse ano na prefeitura, formações e mediação de literatura. Foi muito bem-vindo para conhecer o acervo disponível na escola e orientar na curadoria dos livros, que bom. Trabalhar com literatura é muito importante. Descolonizar é um trabalho árduo, começando por nós mesmos, verdade, é árduo, é constante, é urgente, não tem descanso para isso, nossa cabeça está totalmente colonizada. Entrei na rede este ano, estou encantada com o tema e a responsabilidade que a rede aborda na educação antirracista. A rede é maravilhosa, o compromisso dos professores, da gestão, é sempre muito inspiradora mesmo. Respondi a quantidade de alunos negros com base em uma última rodada de conversa, em que mais ou menos 1/4 da sala se considera negro. Muito interessante. Apesar do meu registro de nascimento indicar que sou branca, considero-me parda, não encontrei essa opção na pergunta. Eu coloquei negra parda, né? Porque negro é com relação à raça e parda e preta é com relação à cor. Na questão de raça, tudo, mesmo colocando que considero minha mediação ideal, as formações são importantíssimas para aprendermos mais a reservar nossa prática. Uma sugestão, seria interessante deixar um campo aberto abaixo das perguntas sem obrigatoriedade para acrescentarmos alguns detalhes, ao meu ver, que fazem a diferença. Ok, verdade. Ampliar as discussões com gestores. Sim, importantíssimo isso, né? Não se forma a formação de leitor, a gente também sempre fala isso, né? A formação de leitor não é responsabilidade só do professor, mas de toda a gestão, né? Inclusive, Beth, para que nas reuniões pedagógicas, nos horários coletivos, formações coletivas da escola, tenha momentos para se discutir leitura, para se fazer leituras literárias também, né? Essa curadoria que foi colocada no questionário pode e deve ser feito nos horários individuais do educador e nos horários coletivos. Inclusive, muitos colocaram nas respostas, né? O outro colega meu de escola indicou essa obra. Ter esse espaço de troca, olha, esse livro é interessante por causa disso, disso. Esse autor eu conheci agora, esse livro eu vi numa revista, ouvi no podcast sobre esse autor e comprei esse livro. Ter esses espaços de troca também literárias nos horários formativos. Isso parte muito também desse compromisso do coordenador pedagógico, do diretor da escola, em tornar a escola um ambiente literário também, né? Gostei desse comentário que o Carlos Eduardo colocou aqui no chat. Muito bom. Eu já tinha separado ele aqui também, né? Sobre qual tipo de recepção, né, da criança ao momento de mediação, né? Que se quiser até comentar, Carlos, alguma coisa, complementar seu comentário, mas foi bem interessante. Não sei se ele quer, se você sente à vontade para falar. É que às vezes a pessoa não está podendo falar, né? Exato. Mas foi bem interessante. Já está em trânsito, perfeito, cara. Mas, fica tranquilo. Não, é só porque quando ele fala assim, né? Uma outra professora disse que ainda, ele põe em caixa alta, não atingiu esse estágio, precisa que as crianças fiquem sentadas. Isso é muito comum em adultos, que precisa que o outro esteja assim, né? Eu, em outro contexto, eu faço intervenções, eu não vou chamar de formação para não criar nenhuma polêmica, mas eu faço intervenções com os professores da PUC, né? Agora está acabando a gestão dessa reitoria agora, né? Então também não vou fazer mais isso.
mas fiz durante um bom tempo, né, que é da formação continuada dos professores da PUC. E eu percebo isso nos professores da graduação, né, o que é considerado um aluno estar atento a você ou não estar atento a você, né? Porque a gente, tradicionalmente no magistério, seja de que nível for, né, da educação infantil à pós-graduação, convencionalmente a gente acha que a pessoa que está prestando atenção no que a gente está falando ou fazendo é a pessoa que está visualmente te olhando, né? E não fazendo mais nada com o corpo. O corpo visado e o olhar tá mirando em quem fala, né? Independente de repente, a pessoa tá viajando, né? Já tá te olhando, mas não tá ouvindo uma palavra do que você fala. As novas gerações, as novíssimas gerações, que são essas crianças que vocês atuam, e o pessoal, enfim, que está com hoje 18 anos para baixo, 20 anos para baixo, eles têm uma atividade corporal muito diferente do que a gente está acostumado a associar com pessoas que estão prestando atenção no que a gente está falando, né? Então, por exemplo, essa questão das telas, que é muito... A Alesp aprovou, né, a lei, parece, de proibição, porque eles são multitarefas, de fato, assim, eles nasceram com essa habilidade, né? Eles podem estar olhando a tela, mas eles estão te ouvindo também. Muitas vezes eles estão olhando na tela e estão pesquisando o que você está falando, para poder interagir com você, ou porque duvidou do que você está falando, enfim. E isso que o Carlos colocou aqui, né, de como tradicionalmente o professor, ele fica irritado até, né? Estou fazendo uma leitura, estou fazendo uma mediação e a criança saiu andando, a criança está cutucando o colega, né? Isso desconcentra quem está fazendo a mediação, porque a gente associa muito a mediação, a leitura de literatura, a um ambiente mais sagrado, né? Mais silencioso. E as novas gerações, eles estão muito inquietos, corporalmente muito inquietos. Como lidar com isso, né? Uma professora que falou aqui antes, que eu não me lembro o nome, porque eu estava com a tela lá na apresentação, ela não está falando sobre isso, mas ela falou isso, que eu acho uma estratégia muito interessante. Antes de fazer mediação de leitura, ter uma atividade corporal, de brincar, de ir no parque, de extravasar energia, né? De forma que quando eles chegam para a mediação de leitura, vai ser mais natural para o corpo ficar nessa situação mais de ficar sentado, de ouvir, né? Diga, a Tayana quer falar, né? Boa noite. Eu sou velha de magistério, mas sou nova na educação infantil, né? Eu tenho 30 anos de magistério, mas estou na educação infantil esse ano, a primeira vez. E eu tinha essa concepção mesmo, que todo mundo tinha que ficar me ouvindo, quietinho. E aí um aluno me deu um start, assim, porque nós fomos numa contação de histórias na biblioteca Hans Christian Andersen, e uma das contadoras contou aquele conto, né, da troca de flocos de carinho entre as pessoas habitantes, né, de uma cidade. E uma semana depois disso, e ele é um aluno muito agitado, que a gente acha que não está prestando atenção em nada, e de uma semana depois eu cheguei na sala e ele veio com as duas mãozinhas assim abertas, com dois pedacinhos de algodão, e entendeu? Eu trouxe para você. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele falou, os meus flocos de carinho. E aí eu lembrei que tinha sido uma contação há uma semana atrás. Ele é uma criança que parece que está assim, ligado no 220, que não está prestando atenção em nada, e não, né? Prestou atenção sim, né? Tanto que ele foi procurar os algodãozinhos para me trazer como uma demonstração do carinho dele, né? Então, aí me deu um estágio, assim, não preciso, né, ficar também meu Deus, eu que não estou conseguindo, né? Eu não estou conseguindo chamar a atenção deles, eu não estou conseguindo que todos fiquem ao meu redor na hora que eu estou mediando a leitura e tal.
Mas aí me deu mais uma leveza para continuar esse trabalho, porque eu gosto muito de ler para os alunos. Era isso. Ai, que bonito. Obrigada por compartilhar essa história. Mais alguém? Amanda está com a mão levantada. Pode falar, Amanda. Será que ela já falou e esqueceu a mão levantada? Seu microfone está fechado, Amanda. Não sei se você está falando. E ela tinha falado anteriormente, pode ser que ficou aberto. Só um comentário também, a Juliana tinha colocado aqui sobre essa imaginário, né, que os jovens não têm interesse pelos livros, não gostam de ler, como um todo, né, mas que sempre que tem Bienal a gente vê também esse um expressivo número de jovens, né, consumindo, indo lá. Bom, acho que agora você abriu o microfone, Amanda, pode falar. Obrigada, professor. É que eu consegui voltar agora para a tela. Na verdade, eu acho que é só mais uma contribuição mesmo também, porque a nossa relação com o livro, ela é muito particular, né? Tanto pela forma como você manuseia, quanto pelo conhecimento prévio da leitura que você vai compartilhar. Porque, assim, a escola, ela tá dentro das culturas do escrito. Então, todo lugar da escola, a gente vai ter alguma coisa que vai estar trabalhando o letramento, né? E aí, em detrimento dessas distintas e diversas atividades que tem com relação a isso, eu penso que a gente foi educado dessa forma, né? Porque eu vim de uma escolarização onde eu tinha que ficar muito quietinha para prestar atenção. E o meu foco de observação é justamente esse. Eu tenho que prestar atenção visualmente. A escuta, para mim, é importante, mas o registro escrito ainda é muito mais válido, sabe? Mas eu fico me perguntando, né, com essa geração da tecnologia, como que vai ser, né? Porque assim, a gente fala da importância da concentração para desenvolver outras habilidades ou competências das crianças, né? Essa criança que ela é muito corporal, que ela fica rodando na sala, ela é importante, mas assim, até que ponto isso é construtivo para ela e para nós, né? É só isso mesmo. Obrigada. E aí, complementando, inclusive, sua fala, Amanda, todos nós, né, que trabalhamos em escola, sentimos um choque, né, de certa forma, geracional com a pandemia, naquele 1 ano e meio que as crianças, os jovens ficaram em casa, que a referência máxima eram as telas, aqueles que tinham acesso a dados móveis, à internet, e a smartphones e computadores, claro, né, mas quando voltaram para o ambiente social, né, e a referência de telas ampliou-se muito. Claro que essa geração já é muito influenciada pelas telas, mas aquele período, né, esse pós-pandemia, teve uma mudança muito brusca, né, nesse ambiente escolar. Né? Maravilhoso. Muito bem colocado, Amanda, a angústia disso tudo, né? Acho que você representa muito o que a maioria aqui, pelo menos, enfrenta e pensa sobre essas questões. Bom, para a gente continuar caminhando, não há fechamento, né, para essas questões, a gente poderia ficar aqui conversando a noite toda, mas eu preparei uma tela com alguns princípios que considero fundamentais para a curadoria. Eu vou compartilhar com vocês para que fique como um fechamento, né, dessa nossa conversa. Vocês estão vendo a tela, Samir? Sim, abriu agora, Beth. Entrou o texto? Entrou sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, o que a gente aconselha a ser observado para a curadoria, para a seleção de livros para serem mediados? Bom, o texto verbal, né? Esse texto, ele é compreensivo, né? Tem compreensão, tem comunicabilidade.
Algumas pessoas não gostam dessa qualidade do texto, porque acham que isso tem um comprometimento, compromete a poeticidade, compromete o circuito artístico da obra, mas quando a gente está falando de literatura para crianças, é importante garantir comunicabilidade, né? É claro que a arte vai sempre promover algum tipo de desafio intelectual, sim, de desafio perceptivo, sim, constantemente, mas esse desafio tem que estar num contexto de comunicabilidade, de compreensão. Poeticidade, né? Qual que é o trabalho que tem aí com linguagem, né? Com construções de imagens por meio da palavra, né? Cuidado com vocabulário, né? O cuidado com o ritmo. E esse texto verbal tem que interessar as crianças, tem que despertar o interesse das crianças, tem que estar adequado àquela turma, àquela criança que você quer chegar. E também o texto visual, né? As ilustrações, elas têm que ser atrativa, tem que ser informativa, tem que ser instigante, tem que trazer junto uma linguagem artística, ela, sendo multimodal, é um plus a mais, né? Quer dizer, o que a gente tem hoje, felizmente, né? O livro que vai ter o QR Code, que abre a música, ou que vai abrir um clipe do Palavra Cantada, que tem a ver com o que a história está contando. Então, todos os desdobramentos do que é visual, do que é multimodal, é muito bem-vindo. Mas, como vocês já sabem, dialogando com a intenção que a sua mediação tem, né? Não é também no sentido só de ficar pendurando o cacareco na sua mediação só para dizer que está tendo interação. Não. É importante ter a intencionalidade da sua mediação. Então, projeto gráfico pensado em favor da história, né? Não adianta um projeto gráfico todo colorido, abrindo aba para tudo quanto é lado, pop-up pulando em cima de você, mas o que isso tem a ver com a história? O que isso agrega, né? Para a sua mediação. Muitas vezes um livro simplesmente grampeado vai chegar onde você está querendo, de um modo mais eficiente, do que um livro carregado de pop-ups, né? Então, a materialidade lúdica, desde que intencional, pode ser muito favorável, sim. Prestar atenção também nas proporções e aspectos adequados à sua proposta. Proporções, se o livro é grande demais, pequeno demais, quais texturas ele está acionando, se a sua intenção é que a criança pegue o livro, então ele tem que ser um livro que caiba na mão dessa criança, ou não, você está justamente querendo chamar a atenção da sua criança para as proporções e você vai ler com ela um livro gigante, muitas vezes o livro é maior do que a criança, né? Que a gente está fazendo a mediação. Se você vai ficar nesse gesto que a maioria aqui diz que faz, né, que fica de longe, fica segurando o livro, não de longe, mas segura o livro e lê para a criança, então esse livro, quanto maior, melhor, né, porque ela vai poder visualizar mais. O tema, muito importante no seu planejamento, ele tem que estar vinculado com o seu planejamento, com o perfil da turma, tem que ser um tema que traga a sensibilidade adequada ao momento da sua turma, ao contexto da sua turma. O tema tem que sempre trazer diversidade de raça, de gênero, regional, de classe, tem que trazer cultura de paz, né? Que é algo tão importante para a sociedade e para o território escolar. Variedade e atualização constante do acervo. Então, não é assim, montei o acervo, pronto, acabou. Agora daqui, não preciso mais me preocupar com isso. Não, a sua escola, a sua coordenação,
você tem que ficar atento para constante atualização, seja dos mesmos, de novos exemplares, porque aqueles que foram lidos estão desgastados, como também de outros livros, né? Investir sempre na variedade dos títulos, dos autores, das editoras, das materialidades, da linguagem, dos temas, dos estilos e das épocas. Por que eu coloquei épocas aqui? Porque quando a gente está cada vez mais investindo em livros dos jovens autores, né? Os livros, os recém-lançamentos. Eles estão dialogando mais com a gente, isso é normal, né? Os livros da nossa época são os livros que respondem às ansiedades da nossa época. Mas vamos também continuar trazendo os textos canônicos que ainda repercutem, que ainda fazem sentido, que ainda podem colaborar conosco, né? Sobre materialidades, linguagens e estilo, sim, variedade e atualização. Mas vamos tomar cuidado com as modinhas, né? Acho que às vezes aparece sempre por aí algumas tendências. Vamos parar. Somos educadores, né? Não somos influencers, não estamos devendo nada para esse campo, né? Esse novo campo do sistema literário. É a nossa tarefa parar e olhar, mas isso interessa mesmo para as minhas crianças? Isso interessa mesmo para o meu projeto pedagógico? Acho que não. Então, não é porque é a moda que a gente tem que adotar. Representatividade, tanto de autores quanto de leitores. Então, se você está trabalhando com a literatura negra, se você está pensando na formação de leitores antirracistas, prioritariamente, para não dizer exclusivamente, autores e autoras, ilustradores e ilustradoras negros, né? Porque isso garante aí a representatividade, inclusive no mecanismo de identificação do seu leitor, né, do leitor, que no caso é o seu aluno, aluna, com esse autor. É muito importante para a criança perceber que tem artistas negros, que tem escritores negros, que tem artistas plásticos negros, e ver nisso uma possibilidade, uma ampliação do seu horizonte social, intelectual, cultural, profissional, né? Muito cedo para falar sobre isso, mas enfim, as informações estão todas acontecendo e se acumulando. Respeito ao leitor, né? Então, respeitar o tempo do leitor, isso que a gente estava falando agora ao final, né? Cada leitor tem criança que você está fazendo a mediação, lendo a história, ela está adivinhando, né? O que o personagem vai falar, já está adivinhando o final. Tem leitor que não. Tem leitor que gosta de ficar parado, às vezes, numa página, fica ali, né? As crianças tendem a ser muito atentas com a ilustração, coisa que o adulto já quer passar a página, né? Muitas vezes o adulto, ele se apega muito ao texto verbal, e já vai passando, a criança não, ela quer ficar ali, né? Essa ilustração chama muito a atenção dela, ela quer ficar parada, olhando os detalhes, né? Procurando, olha isso, olha essa cor, olha esse personagem voltou, olha. Então respeita isso, né? Respeitar a subjetividade. Às vezes a criança está passando por uma situação da sua vida pessoal, na sua vida familiar, e uma mediação que atravessa um assunto, um tema que ela não quer pensar nesse momento, né? E ela só reage com não, agora não, né? Sai andando, ou até mesmo um gesto mais agressivo de fechar o livro, de jogar o livro. Opa, tem uma subjetividade afetada aí, né? Vamos respeitar isso. Respeitar o silêncio e a necessidade de silêncio.
também, né? Às vezes a criança não quer falar sobre, tudo bem, né? E o gosto, né? Todo leitor tem direito de gostar ou não de determinado livro, de determinada leitura, né? Voltando à questão das modinhas, agora vamos todo mundo ler quadrinhos, porque o mangá, então é só mangá, vamos ler mangá para todo, né? Agora vamos todo mundo ler cordel, aí a criança tem que ficar lendo cordel um semestre inteiro lendo cordel. Vamos ficar atento com o gosto da criança e com a intenção das nossas mediações, né? E algo que eu sempre digo, né, para o mediador: saiba estar e saiba não estar, né? O momento em que a gente é chamado pela criança para estar junto, para tirar dúvida, para conversar, e o momento em que a criança quer resolver isso entre elas ou sozinha, e o mediador deve, de fato, se recolher, né? Abro aqui para os comentários de vocês, por favor. Estamos juntos ou eu caí? Não, estamos juntos. Se alguém quiser fazer um comentário ou no chat ou abrir o microfone. O Wellington colocou que foi muito bom, mas foi bem interessante, Beth, é que naquele começo do questionário, né, a gente foi seguindo muitas questões. Se fizesse pausadamente questão por questão, cada uma delas daria porque, inclusive, lá no começo, quando você começou a colocar as questões sobre a região, né, de qual local do país que é o autor, teve até uma professora que colocou isso, né, que nunca tinha... Muitos colocaram isso no formulário, né, que nunca pararam para pensar nessas questões, mas eu tenho certeza que isso, eu acho que faz parte da formação mesmo, essas discussões. E quando tem um conceito que tem sido muito utilizado recentemente, da ideia da bibliodiversidade, né, que o acervo da nossa rede, né, que foi comprado, tenta ter essa perspectiva, né, de termos uma diversidade de autores, de editoras, de gênero, né, gênero literário e gênero, né, autores, autoras, mas é claro que tem que ser renovado constantemente esse acervo e esse acompanhamento, essa leitura, né, que vocês vão realizando contribui muito para que, e a escuta da criança, que é fundamental, né, conhecer quem é esse estudante, quem é essa criança, as singularidades delas, trazer novos repertórios, novas referências, mas ao mesmo tempo também tendo essa sensibilidade para que a mediação tenha significado para a criança. Mas isso é bem interessante, isso que apareceu, né, Beth, de que muitos nunca tinham parado para pensar nessas discussões, né? Se trouxe ao longo desse mês, por exemplo, algum autor negro nessa curadoria e nessas mediações que têm sido realizadas, por exemplo. É importantíssimo, também achei bem significativo. E, curiosamente, nós estamos no mês de novembro, o primeiro encontro do curso, você falou, né, sobre isso, né, Beth, que muitas vezes se cria uma cultura que, estamos em novembro, agora é hora de trabalhar os autores negros, e é um equívoco, né, existe o novembro, é um mês de luta, né, que construído arduamente pelos movimentos sociais, pelo campo acadêmico, mas não podemos reduzir um trabalho pedagógico a ações pontuais, como no mês de novembro. Né? Muito bem. Aquela história não é marketing, né? Antirracismo não é marketing, é todo dia. Exatamente. E aí, eu queria aproveitar esses últimos 8 minutos para propor a última parte da nossa atividade. Vocês se lembram que pedi para vocês preencherem lá no Drive, no nosso documento, 3 indicações de livros, né, de literatura negra para crianças, com o título do autor, o título do livro, o nome do autor, a editora,
o ano da publicação e uma pequena sinopse, né? E foi feito, né? A maioria respondeu, e eu combinei com vocês que eu ia analisar, né, esse material. O Samir colocou isso, mandou para mim, né, esse drive. Há repetições, né? Claro, as pessoas vão indicaram, alguns livros foram indicados muitas vezes, né? Por exemplo, o livro O Amoras, do Emicida, foi indicado muitas vezes, o livro da Kyo-san foi indicado muitas vezes, o livro do Lázaro Ramos foi indicado muitas vezes. Até por isso eu pus nessa questionário aquela pergunta sobre, né, o autor, né, a fama do autor, como é que isso articula para pensar, esse livro é bom porque esse autor é famoso, né, então vou comprar o livro dele, que é algo que a gente tem que ficar atento, né? E o que a gente tem são, tirando as repetições, olha que maravilha, Samir, e todos e todas, 45 livros. Vocês chegaram numa lista de 45 livros. E quase não há repetição de autor. Eu acho que a gente tem que, de repetição, 2 obras do Otávio Júnior, 2 obras do Lázaro. Não sei se aqui o Sam aparece com 2 ou com uma só. Mas, enfim, tem uma boa diversidade aqui de autores, de editoras, enfim, 45. Terminei já essa listagem. Parabéns. Nossa, assim, agradecer demais a resposta aqui desse questionário hoje. Coisa linda ver vocês tão comprometidos com a formação e com a reflexão sobre formação de leitores antirracistas. E esse preenchimento também dessas obras, essa indicação, considero um tesouro, né? Porque, vejam, isso aqui é um repositório que eu quero que a gente divulgue, né? Isso não pode ficar só com a gente, porque hoje a gente está falando de curadoria, né? E uma das coisas que a gente enfrenta como problema de curadoria, mas qual livro? Qual livro indicar? Então, vocês fizeram aqui essa lista de 45. E agora eu quero propor uma segunda parte. Eu vou voltar a compartilhar a tela, Samir. É rapidinho, gente, eu juro que eu estou terminando aqui. Do que eu estou pensando. Eu vou disponibilizar, Samir vai me ajudar, uma tabela como essa aqui, essa primeira aqui, tá? Onde eu vou pôr nessa primeira coluna os 45 títulos que vocês fizeram, e vocês vão preencher nessa coluna os autores, a editora, a raça dos autores e ilustradores, se é negro, se é pardo, até onde vocês puderem localizar, tá? Que eu acho que isso é uma informação importante. E a sinopse. Vejam que naquele material que vocês preencheram, e que, se não está disponível a vocês, o Samir vai fazer ficar disponível a vocês, vocês já têm quem é o autor, quem é a editora, quem é a sinopse. Isso aqui não vai ser o problema, não vai ser um motivo de pesquisa. O motivo de pesquisa vai ser só a gente conseguir racializar os autores e ilustradores, tá? Essa coluna vai ficar preenchida, porque eu vou colocar aqui uma linha para cada um dos livros. Beth, oi. Desculpa, a Jane perguntou se é o mesmo livro que eles indicaram anteriormente para preencher na tabela? Então, não é o mesmo livro que você indicou, né? Pode ser que você caia com o livro que outro colega tem indicado, que justamente queria embaralhar isso aqui, de modo que vocês também olhassem outros livros que outros professores indicaram. Então, eu estou fazendo um cálculo aqui, Jane, de 2 a 3 livros por participante. Como é que vocês vão saber qual que é o livro? O Samir vai fazer essa mágica,
tá? Ele vai fazer por numeração. Quando eu colocar lá, eu vou colocar livro 1, sábado. Livro 2, O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos. Livro 3, O Amor de Cabelo. E cada um de vocês vai receber. Olha, você vai fazer o livro 1 e o livro 2. Você vai fazer o 3 e o 4. Você vai fazer o 5 e o 6. A gente vai mandar direitinho qual é o número do livro que você está responsável. Esse documento vai ficar lá no Drive. Você vai lá e faz só o seu. Não é para fazer do outro, não, tá? Sem tumulto. Não vamos brigar para preencher a tabela. Pode falar, Janaína. Isso, Janaína. Não sei, acho que talvez foi sem querer que baixou a mão agora, mas é isso. Então, nós temos esses dados completos, né, dos livros que vocês sugeriram. Alguns professores colocaram em comentários no Classroom, então está visível parte das respostas. Outras, os professores encaminharam para nós como atividade no Classroom, então ficaram privadas para nós. Então, por isso que, vamos supor, 60% dos livros indicados todos conseguem visualizar. Então, é uma forma até de a gente ter um compilado completo, né, desses livros que vocês sugeriram, e aí a gente vai distribuir com os cursistas no Classroom mesmo. Eu vou sinalizar para vocês, e aí vai ter essa tabela disponível na nuvem, no Drive, para que vocês consigam preencher esses dados, tá bom? Ótimo. É isso, Rose, estamos fazendo o trabalho final. Isso. Um processo aqui. Esse documento que a gente está construindo em comunidade, eu quero que ele fique, que a gente consiga aí publicizar, né? Porque eu acho que vai ajudar professores do Brasil inteiro, né? Eu quero trabalhar com literatura antirracista. Qual livro? Como é que eu chego nisso? Então, aí, 45 opções. Vocês estão montando aqui o título, o autor, a editora, uma sinopse. Acho que isso vai ajudar muita gente, inclusive as famílias, né? Ou mesmo até tentar averiguar se tem esse livro na escola, ou esse eu nunca li, poxa, bacana, foi indicado aqui, vou atrás desse livro, que é um movimento muito gostoso quando acontece, né? Acho que nosso papel é esse mesmo, né? Provocar, incentivar que outras leituras, outras referências surjam, né? É isso, né, Beth? É isso, essa é a ideia. Aqui tem muita potência, aqui o que a gente tem nesse grupo valioso são lideranças, né? Eu percebo que a gente tem aqui pessoas que já estão numa caminhada, numa trajetória de reflexão, de ação, de prática antirracista. Então, a gente tem que ampliar, pôr isso no mundo, né? Uhum. E também, como foi citado, né, os pais, a família, a comunidade, né, lembrar sempre também nas reuniões com os pais, né, trazer momentos literários também, né, a gente, nos empréstimos de livro, ter uma devolutiva dos pais, a escuta, né, se está sendo impactante, levar livro para casa, a leitura com a criança, tudo isso é um movimento formativo, né, muito importante. Eu aqui fazendo a tabela, né, pensando nisso, porque fiquei o meu objeto de desejo do dia de hoje. Já pensou um cartaz, uma coisa assim enorme assim na escola, com todos esses livros, né? Para todo mundo ver, os alunos, os funcionários, né? Literatura antirracista e ficar, porque eu percebo que as pessoas têm, quando eu vou fazer formação assim para famílias, né? Para pais, eles têm muito, mas qual o livro, né? Que a gente compra? Porque você chega nas livrarias, isso não está oferecido nessa mídia. Uhum. Não está nas ilhas, nos destaques, é outra literatura que fica destacada, né? É isso. Não é uma coisa óbvia, né? Não. Muito bem. Bom, Beth, eu vou parar a gravação, tá bom? Tá bom. E retomamos daqui 2 semanas, né, Beth? Agora sim. E aí, nesse meio tempo, vocês vão ter tempo com calma de fazer essa atividade. Fiquem tranquilos que eu vou sinalizar para vocês qual o livro de cada um, tá bom? E a gente vai se falando pelo Classroom e qualquer dúvida também podem me acionar, tá bom? Valeu. Obrigada, Samir, por mais essa